O anime do cara que era o mais fraco desse mundo, mas ao entrar para um sistema ele consegue upar de nível se tornando o Monarca das Sombras. Ele volta agora com a segunda temporada, mas vamos lá resumir para deixar completinho aqui no canal. Enquanto os japoneses estavam se divertindo, em instantes a cabeça de um Rank S é cortada. Algo está próximo, se movendo em uma velocidade surreal. Outra cabeça é perdida e 2 mortos. O Hunter com katana tenta acertá-lo, mas também perde sua cabeça. 3 Hunters nível Rank S do Japão são mortos instantaneamente. Ele está à espreita, caçando os próprios caçadores. Já dentro do ninho, a equipe da Coreia segue vencendo cada uma das formigas, onde as brancas são bem mais resistentes, e quanto mais fundo, mais forte elas serão. Baek então, com sua visão, consegue ver a localização da rainha, na câmara mais profunda com uma defesa de formiga enorme. Já lá fora, outra equipe chega no local onde perderam contato com a equipe de Charlie, e assim encontra os corpos mortos deles, em um miasma enorme, algo que até para eles é impensável. Com medo para parar isso, o Hunter Rank S tenta congelar tudo ao redor, que claramente não funciona. A equipe da Coreia chega ao encontro da rainha e com buffs do healer nível S, eles ficam mais fortes, seguindo o plano que fizeram, onde todos vão com força total, onde Baek usa sua forma bestial máxima e tudo sendo transmitido para o mundo, com 80% de audiência, uma batalha digna de heróis. Eles então seguem matando com o tanque segurando hordas e o arqueiro fazendo uma chuva de flechas, já Baek matando vários e sendo cobrido pela arma mais poderosa, e Shahin perfurando todos. Com isso toda a Coreia segue assistindo os acontecimentos, com a última formiga da guarda real caindo, agora sobrando apenas o boss da raid Rank S, a formiga rainha. Mas sem os guardas, a rainha é só um saco de pancadas. Eles acertam vários golpes nela, mas ela lança uma cutíria de veneno que afeta eles, onde felizmente o healer está lá para ajudar na retaguarda. Ela toma um dano considerável e dá um grito como se estivesse chamando algo. Ela então tenta fugir, mas eles não deixam, segurando ela, deixando para Shahin, a dançarina, finalizar. Ela então corta suas patas e derrubando com o buff do healer. Subindo em cima dela, ela ativa sua skill cortando sua cabeça. Boss derrotado, vitória da equipe coreana, que ficam exaustos. E todos na transmissão comemoram. Missão concluída. Com isso, é o fim. Com a morte da rainha, as formigas elas morrerão em 1 ano. Ainda assim, aquele grito final foi suspeito. Mas não importa. Venceram. Conseguiram vingar seu amigo. Mas algo lá fora está acontecendo. As formigas elas começam a voltar para o formigueiro. A interferência ela começa a parar de funcionar. A gaiola de fogo ela é quebrada. As formigas normalmente não conseguiriam escutar a rainha pela interferência. Mas há algo diferente. Algo vindo na direção deles. Uma pressão enorme começa. O rei fica diante deles. Uma formiga preta. Ela então libera seu poder com uma presença arrepiante, mas não importa, não podem hesitar. O tanque ele tenta ir para a primeira linha, mas apenas caminhando, o tanque sente que seria evaporado e fraqueja, mas que é ignorado pela formiga que fica diante de sua mãe. Ele então a devora, sendo algo bizarro. Um grito então chega e algo acontece. Ele, sabendo agora das memórias de sua mãe, vai primeiro na que matou ela, Shahin. Ele pelas costas dela aparece e apenas com um balançar de seu braço a joga para a parede, fazendo um ferimento grave nela. Diante do tanque que tenta algo, mas perde ambos seus braços. Baek é completamente cortado e Chejoin quase que é partida ao meio. O arqueiro tenta com suas flechas, mas ela é parada com as mãos e ele é jogado longe. A formiga vai matá-lo, mas o tanque o salva por pouco, agora com os braços curados graças ao Byung-gu, que está curando eles no seu modo furtivo. Antes ele não sabia, mas agora sabendo dessa informação, ele derruba o tanque com golpes em sequência e vai em direção ao healer, que mesmo camuflado não pode fugir dele, e com seu peito com um buraco pelos braços dessa aberração, apenas como suas últimas palavras, pede para que seu amigo fuja dali, e que por fim é devorado sua cabeça. Primeira morte. Baek entra em frênese, mas não consegue fazer nada. Segurando seu pescoço, ele perde as suas forças. E como se aprendesse com as presas que ele devora, a formiga fala, diz o nome de Baek, mas com as mesmas palavras de Byung, onde pede para que ele fuja, sendo algo sinistro. Mas agora que aprendeu a falar, diz que todos são fracos. Mataram sua rainha. Matar seus soldados não era suficiente para ele. Ele então o interroga perguntando onde está o seu rei, quando sente uma presença forte lá fora e vai lá rapidamente para ver se esse é o seu rei, falando de Goto Ryuji, que está lá fora. Baek pensa apenas em como vai fugir dali, mas uma horda segue para lá. Já do lado de fora, a equipe de Goto percebe outras 2 equipes, onde elas pararam de responder, o que é estranho. Eles vão ao local de encontro quando veem seus amigos mortos. O presidente da Associação Hunter do Japão então contata Goto para saber mais informações, mas que de maneira fria deixa claro que contanto que Goto esteja vivo, não importa, e que sabendo que a rainha foi
foi morta, ele solicita que ambos vão embora dali. Afinal, é o melhor cenário possível para eles, onde os Hunters do Japão saem como heróis e pelas mortes que irão acontecer dos Hunters S da Coreia, diminuem o poder bélico do país vizinho. Eles então são solicitados que recuem, mas antes disso, Goto sente uma presença e se defende por pouco, mas é morto seu amigo ao lado dele. Ele solicita que o que ainda está vivo vá embora e se junte com a equipe Bravo e fujam de lá, afinal só irá atrapalhar essa batalha. O Rei das Formigas então pergunta se ele é o rei deles, que é respondido prepotentemente que sim, e com essa resposta a formiga libera um poder mais devastador possível, uma sensação parecida com o abismo de Sung Jin-woo, e com isso sua espada ela é quebrada. Voltando dentro do ninho, a situação está caótica. Chae-Join usa todas suas forças para segurar as hordas, mas não está mais aguentando, enquanto o restante estão acabados. É o fim para eles, mas quando estão prestes a morrer, os soldados fixados às suas sombras de cada um saem de lá e defendem eles. Os 10 minutos de atraso da transmissão acabam e a skill de troca ela é ativa. O rei de todos segue para a Ilha Jeju. Enquanto todos estão feridos e o cameraman se enche de desespero, os soldados presos nas sombras defendem todos. As formigas elas tentam atacar, mas Igris, Tanque, Iron e Kiba aparecem como generais. Ninguém entende o que está acontecendo, mas ele aparece. Impossível. Como ele está lá, ninguém sabe, mas a vitória é deles. A transmissão ela foi interrompida por conta da catástrofe que aconteceu e ninguém entende o que está acontecendo lá, mas a exigência é retornar à live. Iron usa seu frenesi para chamar a atenção e com uma ordem de irem, eles atacam com tudo. Ninguém entende nada do que está acontecendo, mas Sun decide focar na melhoria deles, onde todos tomam poções de cura ficando bem de volta, menos Shahin por conta dos seus pontos de vida estarem baixos demais. Eles pensam em sair de lá, mas a quantidade de formigas são exorbitantes, e para ela não morrer, eles precisam se apressar, enquanto quem está de fora só consegue se sentir frustrado, já que não consegue assistir, rezando para que estejam bem nesse escuro. Para o lado do Japão, nada está funcionando, e pelo relatório que tiveram, Goto morreu, e precisam recuar o mais rápido possível. No caso da Coreia, dentro do ninho, as sombras fazem sua parte, mas a infantaria está perdendo. Sun pensa que não seria bom invocar as formigas agora, porque tem muita gente assistindo, mas não é o momento de pensar nisso. Todos então se escondem atrás de Kiba, e pedindo segredo, ele vai obrigá-los a se erguerem. Ele vai invocar suas sombras, mas antes de qualquer coisa, aquela aberração volta, uma aura sinistra. O Rei das Formigas, com um grito enorme, exclama que o rei não estava lá fora, e se pergunta se o rei está ali, aquele que pode ser chamado de rei. Sun caminha em direção a ele, todos tentam pará-lo, mas a sua aura emana. O Rei das Sombras está à sua frente. A formiga preta se pergunta se ele é o rei, mas debochando, Sun apenas acha que ele é um inseto falante. A formiga tenta intimidá-lo, mas Sun permanece com sua calma. Todos pensam que essa formiga é demais para Sun. Quando a transmissão finalmente volta, todos da Ásia, todos do mundo, conseguem ver e se animar com ele. A batalha final está nas mãos de Sun, o Hunter mais fraco da humanidade. Todos que já viram ele o reconhecem. O presidente se anima com essa cena, ninguém entende como ele está lá, mas não faz diferença. Tudo está nas mãos dele agora. A formiga, como boas-vindas, então acerta um soco nele, ele o subestimou. Qual o sentido de um mago ficar tão próximo do seu alvo? Ele é chamado de fraco, mas que volta normal e agora sendo sua vez. Toque do dominador, o rebaixando e com um soco desferido, todos se perguntam se ele é realmente um mago. Uma formiga resistente. Ela tenta revidar, mas recebe outro golpe. E assim começa uma troca de socos com um fluxo de mana absurdo, fazendo a formiga sangrar e ser pressionada pela primeira vez. Ele então é jogado pra longe e, sentindo a pressão, ele não entende o que esse humano é. Ele tenta avançar, mas recebe golpes fazendo ele sofrer. A formiga então usa sua língua, acertando ele, fazendo um arranhão em Sun, sendo mais que suficiente para envenená-lo, com toxinas de animais marinhos dessa região. Ele não poderá mais se mover. Esse é o fim. Todos sentem medo, afinal é a morte dele. Já o presidente da Associação do Japão sente ódio, afinal isso é uma vergonha para eles. 7 de 10 Hunters S foram mortos nessa raid. Ele então, pensando no seu bem, ele solicita que os resgatem, afinal quem viu sabe que aquilo é um monstro dos monstros. A formiga então tenta matar Sun, que voltou a se mexer e acerta um golpe incrível nele, o jogando pra longe. Todos não entendem como ele se curou do veneno, mas a essa altura, o que iria surpreendê-los afinal? Sun agora entende a arma secreta dessa coisa e esse ter sido o motivo dela estar pegando leve. Dessa vez demorou pra analisar o veneno, mas seu buff do mais corajoso o curou como todas as vezes de debuffs. E graças ao seu ponto de percepção, ele percebe o nervosismo que emana dessa coisa. Mas vale pra ele também, afinal precisa acabar com isso rápido pra curar Chahin. Ele então avança, mas ele desvia voando. A formiga analisa a situação e percebe que veneno é ineficaz, força é inútil. Nesse caso, ele irá usar tudo que tem. Ele ativa um modo diferente, criando mais asas e garras afiadas para cortá-lo. Já Sun,
puxa suas novas adagas que conseguiu com Baran, e a batalha de velocidade começa. Sun se sente pressionado pela velocidade dessa coisa, sentindo que não pode ser cortado, mas sendo uma batalha impossível de se prever. Ele então usa seu poder de gelo, de um Hunter S, enquanto Sun usa o ambiente em sua volta. Suas velocidades são comparadas, mas Sun está ficando com o tempo mais e mais rápido. O rei alto coroado não entende, e quem está de fora também não. Mesmo para um Hunter S, essa batalha não faz sentido, são monstros de monstros. Sun usa seu desarme para acertar uma saraivada de socos nessa coisa. A formiga consegue achar uma brecha, se preparando para fincar suas garras nele e o matá-lo. Mas na ponta da faca, entre a vida e a morte, sua skill golpe fatal é evoluída ao modo supremo, indo para mutilação, novo nome. Usando essa nova skill, ele então corta essa coisa em pedaços instantaneamente. Indo para cima, um monstro que era para ser inabalável se torna algo feito de papel. Ele usa uma parede de gelo para ter seu tempo de cura, para poder se regenerar, e começa a correr dele, mas o Rei das Sombras o persegue. Ele o derruba e usa a potência máxima da sua mutilação, deixa ele em pedaços. Afinal, quem é esse humano? A formiga ativa de volta seus aliados e Sun exclamando que vão, ativa o domínio do monarca e suas sombras para acabar com eles. Junto agora também de Kaiser e todos os seus generais com poder máximo. O rei sem nome só não entende, afinal nasceu para ser o mais forte. Devora tudo e fica mais forte cada vez que devora. Era para ele ser o rei. Para sobreviver, só consegue pensar que deve fugir dali. Ele tenta voar, mas com um estender de mãos, Sun o traz de volta, o olhando de cima. Sem pensar duas vezes, o rei falso rasteja como um inseto que é. E mesmo pensando em correr, usando a mutilação, Sun o fatia completamente. Inimigo derrotado. Todas as formigas vendo essa cena começam a fugir. Venceram, mas a aura de Charin está fraca. O helicóptero de resgate está próximo, mas não dará tempo. Ele então usa seu elixir da vida nela, mas também não funciona. Sabendo das chances que tem, ele só pensa em uma coisa, algo que um ser humano não deveria fazer, afinal irá mexer com os mortos. Sun pede para que o Rank A desligue a câmera. Feito isso, ele segue para o corpo de Byung-Gu e pedindo que erga. A sombra do melhor amigo de Baek aparece em sua frente. Já próximo da costa, após o restante dos Rank S que sobraram terem fugido da ilha, o presidente solicita que eles executem o plano 9 e voltem para a ilha. Uma loucura para eles, que finalmente conseguiram fugir daquela coisa. E mesmo assim, querem que eles voltem. Algo impensável, que causa desespero para eles. Mas tudo mudou. A variante está morta. Alguém conseguiu matar aquela coisa. Voltando ao ninho, todos se impressionam com a skill de Sun, que não é uma simples invocação. Com isso, a nova sombra usa todos os seus poderes para conseguir curar a Charin. Com isso sendo encerrado, Baek então acredita que os poderes do seu amigo irá ajudá-lo muito, mas ele sempre odiou batalhas, então pede para que ele descanse. Dessa forma, pela primeira vez, Sun libera a extração de uma sombra, com a sombra indo embora, com um descanse em paz e um muito obrigado. Pelo lado da Coreia tudo deu certo, mas para o Japão é o pior cenário possível, afinal viu o novo Hunter S da Coreia derrotar uma variante que matou o Hunter mais forte do Japão, e 7 dos 10 deles morreram, enquanto apenas um da Coreia morreu nessa raid. Com isso ele cancela o plano 9 e mandam que voltem imediatamente. Mas graças à morte do rei e da rainha, as formigas entram em estado de loucura e começam a atacar toda a frota com a guerra continuando, não deixando que elas cheguem na terra. Os Hunters voltam ao helicóptero, deixando apenas Sun lá para cuidar das formigas e dos ovos. Dentro do ninho, Sun aproveita para testar sua nova espada, Relâmpago, que conseguiu com o Baran, e usando ela para ganhar muito XP, e upar muitos níveis, chegando ao nível 100 finalmente. Ele então vai ao corpo morto do rei e ordena que erga-se. Sua sombra então, pela primeira vez, entra em uma escuridão sem tamanho, e ao voltar, uma luz aparece diante dele. A sombra mais forte atual é Claude de seu ovo, podendo falar e se curvando solicitando que seu rei o nomeie, sendo a primeira sombra de Sun, rank general realmente. Sun pergunta do porquê, mesmo matando sua mãe ele quer obedecê-lo, mas para ele é simples, ele não morreu. Apenas renasceu. Com essa resposta, seu nome fica decidido como Beru, e junto deles, todas as formigas em sua volta são trazidas como seu exército. Já na costa, a última linha de defesa da cidade fica em prontidão, se preparando para o ataque das formigas que passaram. Todos temem elas, mas dando suas vidas pelo seu país. Exatamente 4.000 formigas sem líder, fugindo em qualquer direção. Sun dá sua primeira ordem, mandando que Beru diminua essa quantidade. Todos da costa não entendem, mas um feixe de luz segue matando diversas formigas, ajudando todos, enquanto o helicóptero está sofrendo por conta das formigas. Não há o que fazerem, mas antes de acabar tudo, um relâmpago aparece diante deles, o salvando, e no fim, ele de novo, em cima do seu dragão Kaiser, como o rei dos vivos e dos mortos. Sun, o monarca das sombras.
Após isso, o dano foi diminuindo, e os Hunters S voltaram com vida. Char foi levada ao hospital, e a Raid S da Ilha Jeju foi encerrada com vitória. Vemos outro lado, onde algumas centenas de formigas foram para o lado da China. E para encerrar esse caos, o herói do seu país aparece, e com um puxar de adagas devasta todas elas facilmente para se exercitar. E após ver a live que foi mostrada, pensa que teria se divertido lutando contra aquela tal formiga preta, ao invés desses fracos, mostrando quão forte é o Rank S da China. Alguns dias então se passam com o memorial sendo aberto às vítimas, a mídia estando dividida entre uns que consideram Sun como herói e outros o culpando, afinal haveria menos vítimas se ele tivesse participado desde o início. Mas independente de tudo, quem pôs o fim a isso foi ele. Então o presidente agradece a tudo que fez, mesmo ele se sentindo culpado pela morte de Min. Com isso, uma pergunta vem em sua mente. Afinal, o que ele fará a seguir, já que o mundo inteiro agora viu seu nível de poder? Ele então decide que com seu grande poder, ele irá criar sua própria guilda. Voltamos à Ilha Jeju, onde o líder rank A de uma guilda vai com sua equipe para fazer uma limpa, quando alguém estranho aparece, com uma língua estranha. Eles não entendem, quando outra pessoa aparece todos apenas desmaiam. Outro cara, sendo possivelmente dois monarcas, o monarca do gelo e das bestas, confirmando que sim, o poder que obliterou essa ilha é do monarca das sombras, não entendendo do porquê o monarca iria ajudar os humanos, mas ao terminar de resolver tudo ali, o gelo cria um portal de raid e entra nele como se não fosse nada. O mesmo vale a besta, que abre uma fenda e foge. Vendo tudo isso de longe, o pai de Sun está lá. Um tempo se passa com o prota explicando que conseguiu a aprovação do presidente Go para fazer sua guilda. O mesmo então liga para Sun explicando que o motivo dele estar preso no trânsito é que um portal Rank B abriu logo à frente dele, da rodovia. Por isso solicita que ele encerre já que está próximo, afinal os Hunters vão demorar. Ele então chega e impressiona todos ao entrar sozinho, mesmo sendo um portal Rank B. Ele, após entrar, por azar, é criado um portal vermelho, criando um mundo enorme de florestas e montes. Um baita azar, afinal é muito grande, então vai ter que resolver isso o mais rápido que der, afinal não avisou a sua família que ele iria se atrasar. Com isso, ele invoca todas as suas sombras, incluindo Battle, e ao ativar o domínio do monarca, começa a brincar. Hunters, dito como caçadores, nasceram para caçar, e na dungeon apenas a sobrevivência importa. Mas os caçadores sabem que em algum momento podem virar a caça. Nunca irão saber quando isso pode ocorrer, quando a morte está próxima, ou chega sem avisar. Mesmo assim eles lutam, não importa o inimigo ou a força. Cada Hunter tem seu motivo para lutar, família, ideias, se provarem ou até mesmo o destino. Por isso os Hunters nunca estão prontos para parar de caçar. Todos os monstros são mortos na floresta e após serem feito uma fila para ser o monarca, ele decide ir para o próximo alvo, o boss dessa dungeon. E com isso Epi e o vídeo termina por aqui. Bem, espero que tenham gostado. Esse foi o final, eu demorei até aqui bastante, acho que foi 2 semanas e poucos para gravar esse vídeo. Teoricamente era para ter gravado antes, mas eu fiquei adiando, criando desculpas como se fosse algo besta, ou se realmente faria sentido, mas não faz, enfim. Eu não sei qual é o próximo anime que eu vou gravar. Eu vou gravar 1 ou 2 vídeos sobre aqueles pensamentos que eu tenho. O anime, no caso, o tempo de exibição que falta é bem menos agora, falta pouco tempo de exibição, acho que 3.800 e pouco, 3.894, 95, sei lá, falta bem pouquinho pra terminar, mas eu não sei como vai prosseguir até aqui, então eu espero que dê tudo certo, eu espero realmente que as coisas funcionem, que o pack tenha tempo de exibição, eu espero que já dê certo, enfim, mas graças a esse vídeo aqui eu vou conseguir postar mais 2, que vai ser o compilado dessa temporada e o compilado completo da primeira e segunda temporada, então vai me dar uma gordurinha pra poder gravar sobre os pensamentos e lançar mais vídeos filosofando, enfim. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tamo junto, valeu, falou e fui. Me deem ideias também se vocês quiserem, né? Me deem ideias aí de quais animes eu posso resumir, valeu.